Fala, galera maravilhosa! Tudo bem, gente? Professora Carol Mendonça aqui na área, sua prof de língua portuguesa e de redação também para concursos públicos, para vestibulares e para a vida, porque língua portuguesa é vida. E hoje estou muito feliz de começar aqui junto com vocês o desafio Redação Nota 100 para o concurso da Caixa Econômica 2024, que vai acontecer em maio. Então, daqui para lá, a gente tem, de verdade, 10 semanas para trabalhar. Parece muita coisa, mas não é. A redação veio que veio no caráter eliminatório, vou te explicar direitinho o que é isso, e a gente não pode dar mole nesse ponto. Essa prova, vou até, antes de começar de fato aqui o desafio, vou te explicar uma coisa. Essa prova, ela foi muito esperada, né? Tem muitos anos aí que a galera aguarda esse edital, essa confirmação. Então, de repente, você pensa assim, pô, a galera tá estudando há muito tempo, esperando essa prova, e eu vou te falar, não é a real. Tenho conversado com muitos alunos, trocado com muitos colegas de trabalho também. E assim, ninguém estava parado esperando essa prova, estudando só as matérias dessa prova. Inclusive, tem matéria inédita, né? Tem alguns assuntos que nunca foram cobrados. Então, assim, tem um pessoal que já tem uma rotina de concurseiro? Tem. Esse pessoal tem vantagem, a vantagem da disciplina, a vantagem do método. Então tem uma galera que vem estudando de uma maneira geral que já sabe como fazer. É diferente de quem vai comprar um caderno hoje, que pode ser de repente o seu caso, tá me ouvindo? Não tem nenhum caderno, tem nenhuma caneta nessa casa. E para começar a estudar eu vou precisar disso. Então assim, essa é a real diferença. Quem já está no ritmo e quem vai entrar agora. Mas basicamente a gente tem esses quase 3 meses para trabalhar esse edital. E a redação, como eu já te falei, vou compartilhar minha telinha aqui com você, para a gente ver o que apareceu sobre essa redação. Eu montei um desafio aqui, para você, em que nós vamos trabalhar essas 10 semanas, uma redação por semana. Eu criei aqui 10 pastas de temas, com base no edital, com base no perfil da Banca Sesgran Rio, com base nos assuntos que cercam a carreira, porque você vê que é um edital focado no tipo de profissional que a Caixa Econômica está procurando. Então, nós temos, assim, descrições bem certeiras, assim, do tipo de corpo de colaboradores que a Caixa quer. Então, a gente vai treinar os eixos temáticos, que são gerais, que a gente tem que treinar para todo concurso de nível médio, mas a gente vai investir nessas pastas de temas com base nos conhecimentos específicos, até nos conhecimentos gerais também tem uma coisa ou outra ali que eu peguei emprestado para a gente trabalhar aqui. Professora, então a senhora vai adivinhar o tema? Vai jogar o tema aqui pra gente? Cara, não, e nem é uma preocupação que eu tenho. Se eu chegar perto, se eu falar alguma coisa muito parecida com o que eles vão cobrar, eu vou ficar feliz, porque você vai ficar mais confiante na hora. Mas a verdade é que redação é estratégia, é escrita, é prática, é construção que você vai aprender. Independentemente do tema, você vai arrasar. Então, é muito importante que você decida fazer isso. Porque mais do que estudar, você precisa decidir que agora você é um estudante. Se você tomar essa decisão de verdade, eu tenho certeza que você vai conseguir. Agora, se você, vou fazer uma redação aqui, vou ler uma coisa. Não, eu li um pouco desse tema, mas eu nem escrevi, mas eu entendi. Cara, para de se enganar, de perder o seu tempo e o meu também. Porque eu tô fazendo isso aqui para quem quer de verdade. Se você quiser, eu quero também, a gente vai juntos. Tá bom? Então serão 10 pastas de tema com base no edital. Uma redação por semana é a minha proposta para você. Nós vamos trabalhar 10 semanas de aperfeiçoamento. Primeiro, a gente vai conquistar o seu feijão com arroz. Por quê? Caráter eliminatório, tá aqui na sua tela. Como vai ser a redação? Coloquei o edital aqui. Vou até me tirar da tela para você ver. Com tranquilidade. Copiei alguns recortes do edital. E aqui você pode ver comigo. Então, aqui. Desafio, redação caixa, recorte do edital, vamos nessa. O que eu tenho aqui? A seleção da segunda etapa, né? Vai ter a prova objetiva no mesmo dia. E depois a prova de redação. De caráter eliminatório. O que significa isso, prof? Essa nota da redação, ela não vai posicionar você na sua classificação. Mas se você não atingir a média, se você não fizer o que tem que fazer,
você está eliminado. Então, a redação ela vai só eliminar quem não atingir os critérios que o edital está pedindo, tá? A redação deve ser estruturada na forma de texto em prosa. O que é texto em prosa? É um texto que não é em verso, tá? O texto pode ser em verso ou em prosa. Então, esse aqui não vai ser verso. Você não vai fazer um poema lá, né? Havia uma caixa no meio do caminho. Não vai ser isso. Do tipo dissertativo argumentativo. Nossa estrutura, que você já conhece. Se você não conhece, com certeza você pode ver aqui no canal. Se você é aluno do meu curso lá, o módulo 1 faz o passo a passo da dissertação argumentativa. E ela vai valer 100 pontos. Ok. Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70. Ou seja, a média, para que você não seja cortado do concurso, é 70. Jogaram a média para o alto, normalmente é 50, né? Jogaram para cima mesmo, para cortar a galera. Então, eu vou te falar uma coisa, eu espero que você acredite em mim, porque eu vou te falar de coração. Muita gente vai fazer essa prova, porque esse edital é encantador. É assim, você olha para a carreira, dá vontade de trabalhar na Caixa. Você conversa com o pessoal da Caixa, dá vontade de trabalhar na Caixa. Tem uma projeção de salário até você crescer ali dentro. E mesmo o salário inicial é muito bom, ali do técnico bancário novo, técnico bancário do TI também. 3 mil, quase 4 mil, mais 1.000 de alimentação, tem auxílio creche, tem plano de saúde, que é uma renda direta praticamente, o plano de saúde está caríssimo. Tem muita coisa, fora a PL, né, que todo mundo fala também, participação no lucro. É muito bom, é encantador, então muita gente vai fazer essa prova. E aí, eu vou te falar, meu irmão, o que vai cortar muita gente é a redação. Então, você precisa levar isso aqui a sério. Porque fazer 70 é o feijão com arroz e mais um pouco. O que eu falei aqui no início? Primeiro a gente vai no feijão com arroz, a gente vai limpar o seu jeito de escrever. Você vai fazer e eu vou te falar assim, o que tem que ter o mínimo que o corretor vai procurar. Que é para ele já não zerar a sua redação. É a estrutura, a abordagem correta e a credibilização dos argumentos. É o mínimo, entendeu? Fez a estrutura completa? 50. Abordagem correta, 70. Credibilização dos argumentos, vai no 100. Então, a gente vai trabalhar esse passo a passo. O primeiro é limpar. Então, nas nossas primeiras redações, você não tem que ficar preocupado em arrasar. Fala assim, eu vou meter o José de Alencar aqui, eu vou machadear, eu vou arrasar. Esquece. É o básico. É assim, ó. Corretor é um cara cansado. Corretor de redação, ele é cansado. Então, ele vai olhar primeiro, esteticamente, a apresentação. Vai ver. Porque, de repente, você faz tudo numa coluna só, igual um poema. Ele já nem perde o tempinho dele. Ele já zera na hora. Então, aquela estrutura. Paragrafação. Não pula linha. Na linha 1 já começa o seu texto. Aí, a primeira linha do parágrafo, ela exige um espaçamento de uma cabecinha de dedo, né? Tudo isso é estético. Apresentação. Ele olhou lá. Ah, não, tá bom. Isso aqui fez o mínimo. Eu vou começar a ler. Aí a sua introdução. Na introdução, ele tem que perceber que a abordagem foi correta, que você pegou o assunto correto para escrever. Tem tese, tem prévia da argumentação, tem tudo ali. Ah, então eu vou continuar lendo. Desenvolveu bem? No desenvolvimento, você explicou ali o que você quis dizer na introdução? Você teve esse tempo? Beleza. E como é que você vai fechar? Como você vai encerrar na sua conclusão? Foi coerente com o que você disse? Foi. Fechou. Passou. Tá dentro. Me atende na caixa. Ai! Então vamos nessa. Vamos em frente aqui, ó. O que eu tenho? Mais um pedacinho, mais um recorte do edital. A redação, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado. Então aqui, normalmente, a gente trabalha com 30 linhas. Vamos treinar isso aqui. Mas eu vou te dar o bizu também para fazer um texto de 15 linhas e um texto de 45 linhas, caso você precise adaptar. Mas, opa, segura. Mas a gente está bem confiante aqui, a gente, no caso eu, né, nesse texto de 30 linhas. Vai dar tudo certo. Adequação ao tema proposto, então você vai ler cada palavra do tema. Às vezes o tema está escrito assim, ó. A persistência do racismo. Aí você faz um texto sobre racismo. Errou. Passou perto, mas errou.
Porque se tem a palavra persistência, eu quero saber, além de tudo que já foi feito na luta contra o racismo, por que ele persiste? Eu não quero saber o que é racismo, não quero que você me prove que tem racismo no Brasil, no mundo, eu não quero um exemplo de racismo. Eu quero saber o que se pode fazer além do que já foi feito para esse problema ser sanado. Então, cada palavra do tema importa, entendeu? Cada palavra. Então, a gente tem que ter essa adequação ao tema, adequação ao tipo de texto solicitado. Já falou, o tipo de texto é dissertação argumentativa. Então, chegou lá, não argumentou. Você ficou, de repente, no campo da opinião e não da informação. Tá fora. Dissertativa argumentativa. Você vai colocar a sua tese, a sua ideia principal, e você vai defender essa ideia com argumentos. O que é argumento? É o que você acha? Não. Mesmo que você não escreva eu acho. Se você disser assim, ó, vamos dizer que seja um tema sobre sustentabilidade, sobre consciência ambiental. Consciência ambiental, que é um guarda-chuva maior. Aí você diz assim: as periferias apresentam mais problemas de consciência ambiental do que os bairros considerados nobres. Ponto. Você botou lá. Isso pode ser um fato para você, pode ser para mim. Eu, como corretora, posso até concordar que as periferias têm mais problemas nesse sentido. Mas quando você faz essa afirmação, até então ela é opinião. Então aqui, ó, segundo pesquisa recente divulgada pelo Datafolha, então o IBGE confirma, a OMS destacou em seu último relatório que as periferias... É você credibilizar. Quando você credibiliza, você sai da opinião e entra com a informação. Dissertação argumentativa é informação. Então atenção aí. Vamos em frente. Emprego apropriado dos mecanismos de coesão. Isso aqui a gente trabalha no curso. A referenciação, a sequenciação e a demarcação das partes. Vamos começar aqui pela demarcação das partes. O que é isso? Professor, o que é demarcar as partes? Lembra, o corretor é cansado. Ele não vai ficar procurando as coisas. Você tem que esfregar na cara dele. Então, a introdução tem que ter cara de introdução. O desenvolvimento tem que estar bem marcado. O encerramento também. Como você faz isso? Com as conjunções, com as expressões típicas de cada parágrafo. Você vai treinar para não esquecer de inserir esse tipo de coisa. E pelo conteúdo, é claro, né? Quando fala aqui em referenciação, é algo muito importante sobre a dissertação que a gente tem aqui. Que é o seguinte... às vezes não, né? Todas as vezes em que você vai fazer uma redação... O normal, a expectativa é que as ideias estejam relacionadas. Isso aí é da coerência da sua construção. Coesão é você comprovar isso com palavras. Então, como você prova para o corretor que as frases estão relacionadas usando uma conjunção? Se elas agregam uma outra, usa uma conjunção aditiva. Se elas se opõem, uma conjunção adversativa, né? Ou uma locução conjuntiva, né, uma expressão de duas ou mais palavras que cumpra esse papel. Então tem que ter palavras no texto que mostram que as ideias estão relacionadas. Então a referenciação a gente vai fazer com pronomes. Pronome relativo, pronome demonstrativo. A gente faz referenciação também com sinônimos. Evita a repetição de palavras e comprova que você está no mesmo assunto. Hipônimos e hiperônimos também. Lá no curso tem isso tudinho, tá? Sequenciação. Aí é que entram as conjunções. Para provar que eu não mudei de assunto, eu vou colocar, além disso, também deve ser considerado tal coisa. Quer dizer, eu tenho um assunto, agora eu vou para o outro. Mas eles... se somam aqui, né? Então, isso é sequenciação. Letra D aqui, capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos. Já falamos, sair do campo da opinião e ir para a informação. Pleno domínio da modalidade escrita, norma padrão. Então, vocabulário, escrita correta das palavras, o uso das classes corretamente, né? O verbo, o adjetivo, o substantivo, concordância, regência e colocação. Que é concordância singular e plural, masculino e feminino, regência, uso das preposições, uso da crase,
Colocação pronominal, né? O uso dos pronomes oblíquos. Antes, no meio, depois do verbo. Tudo isso aqui vai ser cobrado. A parte gramatical aqui da 6 Gran Rio também, tá? Vamos em frente. Pasta número 1. Quero que você veja comigo o tema que eu separei para hoje. Pra gente começar. A pasta vai ser chamada de conhecimentos e comportamentos digitais. Isso aqui foi tirado do edital. Esse assunto aqui, ele dá um parecer, né? Vou apagar aqui que eu já rabisquei demais. Vou fazer assim bonito, ó. Esse assunto aqui, ele dá um parecer futurista, estratégico, uma noção de atualidade por parte dos elaboradores aí do edital, que querem uma representatividade do corpo de funcionários que eles estão procurando. Então, você estar atento às atualidades e ao ser humano, usando as técnicas atuais, tá lá no edital. O assunto dessa pasta que eu escolhi para a gente trabalhar hoje é intraempreendedorismo. Você já ouviu falar nessa palavra? Se você não ouviu, com certeza você viu lá no edital dentro dessa competência, dessa exigência que vai cair na prova, né? E aí eu trouxe alguns textos para a gente se inteirar sobre isso, certo? E aqui, se você concorda comigo, você vai trabalhar uma redação desse assunto, já vai dar uma revisada no tópico que vai ser cobrado de você lá na hora da prova. Então, a gente já se ajuda aqui nesse momento, tá bom? Vamos lá, texto número 1 na sua tela. Foi retirado aqui da página do Sebrae. Se você jogar na internet aí, intraempreendedorismo, Sebrae, você vai achar na hora. Diz o seguinte, o que é o intraempreendedorismo? É uma palavra usada para descrever o processo de inovação realizado pelos funcionários dentro de uma empresa. Trata-se basicamente de uma oportunidade para os colaboradores trabalharem novas ideias e criarem produtos, serviços ou processos sem precisar efetivamente começar um novo negócio. É considerado por muitos como uma forma de aumentar a inovação dentro de uma organização, dando aos funcionários a oportunidade de assumir riscos sem arriscar seus empregos e carreiras. Sem arriscar seus empregos e carreiras. Ok, vamos continuar, é o mesmo texto, tá? Alguns benefícios do intraempreendedorismo. A prática tem ganhado cada vez mais adeptos, pois proporciona diversos benefícios às empresas. Quais os benefícios dessa prática? Número 1, aumenta o capital humano. O que é capital humano, hein? O capital intelectual e humano de uma empresa é um tipo de ativo que jamais poderá ser replicado. Cada profissional é único. Estimular o desenvolvimento de um colaborador também significa crescer na mesma medida em que ele cresce. Então, capital humano tem a ver com valorização do colaborador, valorização do funcionário, valorização da pessoa. Essa prática também estimula a proatividade. Um intraempreendedor é aquele profissional que assume riscos para conseguir desenvolver suas ideias. Para isso, é importante que ele seja proativo e trabalhe para alcançar seus projetos. Isso estimula os colaboradores a estarem sempre ligados no que precisa ser feito e nas eventuais correções que podem ser implementadas, sem que ninguém precise ficar guiando ou cobrando as suas ações. Então, a gente tem aqui uma noção de liberdade criativa, né? A proatividade é que o colaborador atue sem que ninguém mande, sem que o chefe cobre, né? Sem que haja essa demanda na sua função, vamos dizer assim. Características de um intraempreendedor. Como que é esse cara? Ele tem análise estratégica. Ele enxerga a empresa na sua totalidade. Ele sabe como ela está posicionada no mercado. Ele entende os interesses dos seus investidores e conhece as necessidades dos clientes. Por isso, sempre que interage com alguma possibilidade de aprimoramento, ele consegue estar consciente e aproveitar o insight, a ideia, né? Então, ele também tem a adaptação a mudanças. Equipes intraempreendedoras não são resistentes à mudança. Na verdade, elas sabem que quanto mais rápido forem capazes de se adaptar, mais elas saem ganhando. Em muitos casos, inclusive, são esses profissionais que estão puxando os outros em direção à transformação.
Então, fica aqui também mais um recado, né? Não pode ficar preso ao tradicional, tem que estar aberto a realmente mudar e transformar. Outra característica é o aprendizado contínuo. O intraempreendedor nunca acha que sabe o bastante. Essa é a característica que permite que ele esteja sempre aprendendo e descobrindo coisas e testando teorias. Assim, sua mente está sempre aberta e atenta ao que pode ser descoberto. Então, baixar a bolinha de achar que sabe tudo, né? E está disposto a aprender. Autonomia! Os intraempreendedores não têm medo de correr riscos. Eles estão dispostos a fazer o que for necessário para que suas ideias funcionem, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras ou trabalhar fora de sua zona de conforto. Além disso, eles valorizam a autonomia em seu ambiente de trabalho. Então, ter espaço para essa liberdade dentro da empresa também ajuda a desenvolver isso aí, beleza? Proposta de redação número 1, nossa primeira semana. O tema é uma pergunta. Como uma empresa pode fomentar o intraempreendedorismo? Então, como uma empresa pode fazer com que isso aconteça? Pode incentivar. Nesse caso aqui, o melhor sinônimo é incentivar. Nós já descobrimos aqui o que é intraempreendedorismo. Se você não sabia, você aprendeu, você viu aqui junto comigo a partir desse texto, dessa definição do Sebrae. E agora o tema da redação é como uma empresa pode fazer isso na prática, como ela pode colaborar para que os seus funcionários, o seu corpo, seja intraempreendedor. O que pode partir da empresa para que isso realmente funcione? Coloquei algumas coisas aqui. Quero saber a opinião de vocês nos comentários na construção do nosso rascunhão. Ó, vamos colocar na redação o que é o intraempreendedorismo de maneira rápida, né? A gente não vai gastar muitas linhas fazendo isso. Nós vamos dar uma finalidade para esse incentivo, por que deve se incentivar. E nós vamos dar pelo menos duas ideias de ações desse incentivo, tá bom? Então, você vai perceber que, então, nós vamos montar um texto que vai envolver esses elementos aqui. Veja bem, na nossa apresentação da introdução, tem que ter a tese, tem que ter a prévia da argumentação e a prévia do encerramento também. Eu coloquei aqui, ó, como eu faria uma ideia principal. A ideia que o meu texto vai defender. Educação e autonomia são essenciais para o crescimento do intraempreendedorismo. Então, na minha opinião, a minha tese é que ela vai defender a seguinte ideia. As pessoas precisam conhecer esses conceitos, né? E precisam ter liberdade para exercê-los. Exercê-lo, né? O conceito. Isso aqui é a maneira de fomentar. Você ensinar e você permitir. Essa é a minha ideia. Como que eu vou defender essa ideia? Argumento número 1, vou falar da educação. Os colaboradores precisam conhecer e praticar o conceito para que sua prática aconteça com eficácia e seu desempenho evolua. Argumento 2 é autonomia. A empresa deve proporcionar liberdade criativa e oportunidade de inovação. E como lá nos textos de base a gente viu, aqui ó, sem medo de ser mandado embora, sem medo de ter um desconto salarial, você precisa poder realmente trocar ideia, questionar, sugerir, né? Isso aí é o que eu quis dizer com autonomia. E eu vou fechar assim, ó. O investimento em treinamento, debate e troca sobre isso, aliado a uma cultura de inovação e criação dentro da empresa. Então, ó, eu disse que tem que ter o quê? Conhecimento, educação, né? A galera tem que saber do que se trata. Então, eu vou propor treinamento. E eu falei também que tem que ter espaço, tem que ter autonomia. Então, eu vou propor aqui, ó, uma cultura dentro da empresa sobre isso, para as pessoas não terem medo, né? E eu vou dizer que isso é a chave para a transformação que o mercado tanto busca. Aí tá aqui a minha finalidade. Né? Quanto mais treinamento e quanto mais espaço a gente tiver para o cara ser intraempreendedor dentro da empresa, mais o mercado vai se transformar e vai melhorar.
Esse é o meu rascunhão, como eu faria. É uma ideia aqui para você. Se você tá começando e tá assim, sem norte ainda, pode pegar essa ideia. Pode pegar emprestada aí e montar o seu texto. Vamos fazer juntos aqui uma introdução para ver como é que ficaria? Ó, então vou relembrar aqui. A tese: educação e autonomia são essenciais para o crescimento do intraempreendedorismo. Então, eu vou lá e vou escrever. Aumentar um pouquinho a tela para você acompanhar. Depois a gente diminui aqui. Então, vamos lá. A educação e a autonomia são a base para o crescimento do intraempreendedorismo, palavra linda que quase nem cabe na tela. Peraí que eu vou diminuir para vocês poderem enxergar. A educação e a autonomia são a base para o crescimento do intraempreendedorismo em qualquer empresa. Em qualquer empresa. Esse investimento é a chave para garantir o desenvolvimento pessoal dos colaboradores, o que será definitivo para a transformação do mercado. Veja bem, deixa eu diminuir mais para você ver tudo. Ó, a educação e a autonomia. Como é que ficou? A educação e a autonomia são a base para o crescimento do intraempreendedorismo em qualquer empresa. Esse investimento é a chave para garantir o desenvolvimento pessoal dos colaboradores, o que será definitivo para a transformação do mercado. Então, aqui eu já embuti os argumentos dentro da apresentação da tese. Eu já sei que a gente vai falar de educação e de autonomia. Tá aqui a marcação também do assunto, para o corretor perceber que eu já saquei qual é a espinha, né, a coluna temática. E tá aqui também a finalidade: garantir o desenvolvimento pessoal, e isso vai garantir também a transformação do mercado. Então, quando o corretor lê a minha redação, quando ele chega aqui, deixa eu mudar até a cor aqui da caneta para você ver. Quando ele chega aqui e lê essa introdução, ele sabe qual é a tese. O que eu estou defendendo aqui? Que a gente precisa investir em educação e autonomia. Ele identifica que eu dividi em 2 tópicos, então ele sabe que no desenvolvimento eu vou falar um pouco de educação e um pouco de autonomia, e eu já dou a deixa aqui da minha conclusão. Assim, no final, o que eu vou propor? Já está aqui também, né? Eu vou propor alguma coisa que vai desenvolver conhecimento e liberdade. Na introdução, já dá para perceber. Vou te falar, essa é uma introdução feijão com arroz. É o mínimo. Apresentação da tese, apresentação da argumentação e aquela indicação da conclusão, entendeu? Então, essa daqui é aquela mínima, né? A gente vai trabalhar para fazer daqui para melhor. Essa daqui é uma básica. Mas é muito importante que a sua base esteja consolidada. Qualquer tema que vier, o básico você consegue fazer. Essa é a nossa primeira meta nesse desafio, tá bem? Então, vou colocar aqui na tela para você.
uma última coisa muito importante. Conheça o meu curso de redação, que além das aulas passo a passo, inclui também 12 correções comentadas. Então, assim, é muito importante que você participe do desafio, seja aluno do curso ou não. Vai fazendo aí, vai acompanhando, manda dúvida aqui nos comentários. No que eu puder auxiliar, eu vou. Mas se você puder fazer o curso, você vai poder mandar a redação para mim e vai ter uma correção comentada no detalhe no padrão da Seis Gran Rio. Vai ser um prazer ser sua professora real oficial. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Ativa as notificações aqui do canal, ativa o sininho para não perder nenhuma parte aqui da nossa empreitada rumo a esse notão aí na redação da Caixa. Se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente aqui pelos comentários ou pelo e-mail do suporte também lá da plataforma. Não tem jeito, vai passar. Vejo você na próxima aula. Fui!